Olá, queridos! Estamos de volta. Dessa vez nós vamos estudar um dos assuntos que é considerado, se não o mais importante, é um dos mais importantes da língua portuguesa. Principalmente para quem está aí na luta aí por uma vaguinha aí no concurso público, tá? Pelo tão sonhado concurso público. Então, assim, por que morfologia é a base? Porque é justamente aí onde a gente vai estudar essa estrutura da língua portuguesa, a base da língua portuguesa, para em seguida estudarmos os próximos assuntos. Então, os próximos assuntos que nós vamos estudar a partir de agora estão diretamente ligados à morfologia, de uma forma ou de outra. Sintaxe, concordância, crase. Então, ele vai depender de alguma coisa da morfologia. Então, não tenho como estudar os próximos assuntos sem antes estudar morfologia. Tá certo? Mais precisamente a parte de classes gramaticais. Então, ao perguntar, essa tal palavra é morfologicamente, aí você vai dizer um substantivo. Então, ele está perguntando, ele está pedindo que você analise uma palavra em relação às suas classes gramaticais. E é o que a gente vai fazer a partir de agora. Lógico que não pode ser aquela aula bem detalhada, porque aí seria um curso só para morfologia. De pelo menos 6 meses de curso, pelo menos, tá? É tanto que, acho que, salvo engano, é o segundo ano. Primeiro ano que vai trabalhar morfologia. É um ano inteiro só com morfologia, para vocês terem uma noção. Né? Segundo ano entra a parte de sintaxe, que é os termos da orações, concordância, enfim. Mas o primeiro ano é basicamente, quem fez a ensino médio, né, é basicamente morfologia, para você aprender. Então, você aprende durante o ano todinho e a gente vai aprender em 2 aulas, ok? Então, vamos lá. Pessoal, as classes gramaticais são divididas em 10. Vão acompanhando aí no material de apoio de vocês. Nós temos 10 classes gramaticais. As 6 primeiras classes gramaticais são as que a gente chama de classes variáveis. Classes gramaticais variáveis. E aí, da sétima à décima, são as classes que a gente chama de invariáveis. Variável é algo que pode modificar, ou que a gente pode chamar também de flexionar. Sofre uma flexão, uma mudança, uma alteração. Então, por exemplo, aí nós temos substantivo, o adjetivo, o pronome, o numeral, o artigo e o verbo. Eita, o nosso famoso verbo é o que mais sofre variações. É o que mais vai flexionar, tá certo? Então, usando aí como exemplo a questão do substantivo. Então, eu posso dizer... eu tenho aqui a palavra garoto. Garoto, né, é uma palavra masculina e está no singular. Né? Quando a gente fala em variações, são modificações. Então, a variação ela pode acontecer, a flexão ela pode acontecer em gênero, feminino, masculino, né? Em número, que é quantidade, singular, plural. Também pode variar em grau, aumentativo, diminutivo, certo? E por aí vai. Lógico que o verbo vai ter uma série de outras variações. De tempo, de modo, de voz, enfim, a gente vai ver tudo isso. Vamos devagar. Então, aqui vamos supor que eu quero que o substantivo sofreu uma flexão de gênero. Se é gênero, feminino, masculino. Se ele está aqui no masculino, ele agora vai ficar no feminino. Então, garota. Não é assim? Ele vai sofrer uma variação de gênero e de número. Se ele está aqui, sofreu a variação de gênero, foi para o feminino. Se ele está no singular, que é a variação de número, ele agora vai para o plural. Então, eu vou dizer garotas, né? Assim como o artigo, numeral. O numeral você pode dizer 2, mas também pode dizer 2. Uma, certo? Então, ele vai sofrer, sim, variações. Tá? O adjetivo da mesma forma. É um garoto bonito, são garotas bonitas. Então, tudo que modifica é o que a gente chama de variável. Tá certo? E as invariáveis é justamente o que não sofre variação, o que não modifica, como é o caso do advérbio. Então, nós temos advérbio, conjunção, preposição e interjeição.
Então, o caso, por exemplo, do advérbio. Se eu disser assim, eu cheguei cedo. Cedo. O professor chegou cedo. Cedo é um advérbio de tempo. Se eu disser assim, os alunos, eu vou dizer que os alunos chegaram cedos? Não digo. O cedo permanece da mesma forma. Então, os alunos chegaram cedo. Eu vou dizer que as alunas chegaram cedas? Também não. Então, observe que ele não vai sofrer variação. As alunas chegaram cedo. Então, continua da mesma forma. Quer dizer que não tem variação. Ela é invariável. Tá? Então, vamos ver aqui algumas informações. A primeira informação é com relação ao que a gente chama de determinantes do substantivo. Tá? Então, eu tenho aqui o substantivo e tenho 4 classes gramaticais que fazem referência diretamente ao substantivo, sempre. Ou, se não tiver o substantivo, mas vai ter uma palavra, um termo que vai estar substituindo esse substantivo, certo? E aí nós temos o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Certo? Então, essas 4 classes gramaticais, elas fazem referência direta ao substantivo. Elas são chamadas de determinantes do substantivo. Determinantes do substantivo. Por exemplo, os meus 2 pequenos filhos cresceram. Observem aqui que o substantivo nós temos aqui é filhos. Certo? E aí você vai observar os artigo, certo? Vão acompanhando aí. Meus, pronome possessivo, certo? A gente vai estudar isso aqui ainda, não se preocupem não. 2, numeral, pequenos, que é a característica de filhos, né? Adjetivo. Então, observe que eu tenho aqui os 4 determinantes, tá? Observem que todos eles, ó, quando eu digo os, esse artigo aqui, ele está fazendo referência a quem? Eu não posso dizer os meus, os 2, sim, mas os meus, os 2 o quê? Então, na verdade, ele está fazendo referência aqui, ó, a filho. Os filhos. Meus o quê? O que é que são meus? Meus filhos. 2 o quê? 2 filhos. E pequenos o quê? Pequenos filhos. Então, tudo aqui, todas essas 4 classes gramaticais, elas fazem referência direta ao substantivo, tá certo? Então, aqui, quando a gente modifica o substantivo, todos os determinantes vão ser modificados também. Se nós falarmos aqui filhas, eu não posso deixar isso aqui da mesma forma. Eu não posso dizer os meus 2 pequenos filhas. Então, as minhas 2 pequenas filhas cresceram. Então, se você mexe no substantivo, tudo que está relacionado a ele também vai ter que mexer, vai ser modificado. Então, isso é a base não só para a morfologia, para as classes gramaticais, mas é a base também da nossa concordância nominal. Tá certo? Vocês vão ver que quando eu estiver explicando concordância nominal, eu vou voltar a falar sobre isso. Tá ok, minha gente? Então, com base nisso, vamos iniciar aqui. O que é que a banca vai querer de você? Ela vai querer saber que você consiga identificar a classe gramatical. Ela vai te dar uma palavra e quer que você diga se aquilo ali é um substantivo, se é um adjetivo, como eu fiz aqui com essa frase. Certo? Então, para isso, a gente vai estudar aí cada uma delas. Tá?
Não do jeito que nós merecíamos ou queríamos, mas vou tentar passar aí da melhor forma para vocês, tá certo? Então, começando aí com o substantivo. Então, o substantivo, eu vou sempre associar substantivo a nome. Por quê? É a palavra que vai ser usada para atribuir nomes, para nomear. Nomear o quê, professora? Seres, coisas, ideias, sentimentos, né? Lugares, enfim. Se eu estou atribuindo nome a alguém ou a algo, então eu vou ter aqui um substantivo. Então eu vou sempre falar, substantivo é o nome, certo? Aí ele tem assim, temos um doente em casa. Pessoal, outra coisa que é importante na hora da prova é que vocês sempre vão ter um texto base, que vai servir de base para vocês tirar como referência, certo? E aí você vai perceber que você precisa voltar no texto para entender. Por quê? Porque observem aqui a palavra doente. Doente, normalmente ela vai ser usada como adjetivo. Se eu disser assim, Maria está doente. Então, doente é a característica de Maria. A gente vai estudar isso aqui ainda. No entanto, aqui eu não usei para caracterizar alguém, certo? Para indicar uma característica. Aqui eu usei para nomear, para fazer referência a alguém. Então, temos um doente, como se eu estivesse dizendo que temos alguém, uma pessoa em casa. Então, no lugar de dizer que eu tenho uma pessoa em casa, eu disse que eu tenho um doente. Observe o que é que tornou a palavra doente substantivo. O seu determinante, ó, um doente. Então, a partir do momento que eu usei aqui o artigo, certo? Eu estou tornando esse termo aqui substantivo. Eu estou usando para nomear, para fazer referência, certo? A alguém. Ok, minha gente? Já o adjetivo, qual é a função do adjetivo? Então, deixa eu apagar aqui esse exemplo. O adjetivo, você vai associar sempre a palavra característica. Certo? Característica, exatamente. A gente aprende muito que a qualidade não está errado, só que está incompleto. Porque o adjetivo ele não se resume só à qualidade, certo? O adjetivo é uma característica. Existem características positivas, existem características negativas. A qualidade dela está ligada apenas à parte boa, né? A parte positiva. Então, eu não posso restringir, eu não posso delimitar isso. Tá certo? Então, por exemplo, eu vou dizer assim, se eu disser que Maria é uma garota má, né? Ou é uma garota chata. Chata, má. São qualidades? Não, não são qualidades. No entanto, são características. Eu estou caracterizando o substantivo Maria. Certo? Então, toda vez que eu estiver caracterizando, atribuindo uma característica a algo ou a alguém, eu tenho um adjetivo. Tá certo? E aí nós temos o exemplo. Quero um homem que seja. Aí olha aí as características desse homem. Leal, fiel, paciente, atento, bem-humorado, que saiba perdoar e ouvir. Então, observe o tanto de características que eu falei. Tudo isso aí é adjetivo. Aí ela até termina, né? Você quer um cão. É bem difícil, né, minha gente? Então, leal, aí nós temos os adjetivos. Leal, fiel, paciente, atento, bem-humorado. No finalzinho ele diz assim, ó, que saiba perdoar e ouvir. Você vai observar que, quando eu digo que saiba perdoar e ouvir, saiba perdoar, ouvir, são verbos. Só que a minha ideia aí não é indicar uma ação, que é a função do verbo, por exemplo, né? A função do verbo é indicar uma ação, atribuir um estado a um sujeito, enfim. E não é isso que eu estou fazendo. Quando eu digo que saiba perdoar, apesar de eu estar usando o verbo, mas a minha função aí não é indicar a ação de perdoar.
é indicar a característica da pessoa que eu quero para mim. Percebem? Então, ele está sendo usado como adjetivo. Tá? Mas na frente a gente vai ver que aí, por ter verbo, seria uma oração adjetiva. Tá certo? Mas tem função de adjetivo. Ok? Nossa próxima classe gramatical é o artigo. Então, o artigo, muito simples, né? Todo mundo gosta e tal, apesar de que vocês vão ver que tudo é muito relativo na língua portuguesa. O, a, os, as. Pode ser artigo, mas também pode ser pronome oblíquo, não é assim? Umas. Pode ser artigo, mas também pode ser numeral, né? Uma. Né? Pode ser numeral. Então, observem que na língua portuguesa tudo vai ser muito relativo, vai depender do contexto em que está inserido, ok? Então, qual é a função do artigo? A função é vir antes do substantivo, né? Indicar, porque aí ele vai indicar o gênero. Muitas vezes a gente só vai saber se o gênero se é feminino, se é masculino pelo artigo. Né? Por exemplo, estudante. Se eu disser a palavra estudante, substantivo estudante, não tenho como saber se eu estou me referindo ao sexo feminino ou masculino. Então, quando a gente utiliza o artigo antes, eu vou dizer o estudante, a estudante. Né? Então, aí você já sabe, consegue identificar o gênero também a partir do artigo. Tá? Ele vai indicar o gênero e o número, porque o número é a quantidade. Se é se é assim, se é singular ou se é plural. Tá certo? E, ao mesmo tempo, ele vai determinar ou generalizar o substantivo. Como é determinar ou generalizar? Determinar quer dizer que eu vou me referir aos artigos definidos. O, a, os, as. Generalizar, ele está se referindo aos artigos indefinidos. Uma, uns, umas. Como assim, professora? Olha a diferença. Se eu disser assim, quero uma casa, é a mesma coisa de dizer que eu quero a casa? Não é a mesma coisa. É diferente, não é? Então, observem, quero uma casa, quero a casa. Então, quando eu digo que eu quero uma casa, pode ser qualquer uma, tá? Se eu disser que eu quero a casa, então, minha gente, é uma baita casa, certo? É a casa dos sonhos, ok? Aí, no exemplo, ele diz assim, pensei que eu fosse o amigo, né? Uma pessoa especial, mas sou só um amigo a mais. Então, qualquer pessoa. Entenderam aí como é que funciona? Tá? Então, essa questão do artigo, apesar de ser aparentemente algo simples, mas ele faz muita diferença. Inclusive, ele pode tornar qualquer classe gramatical, pode torná-lo substantivo. Tá? Um advérbio passa a ser artigo, ou passa a ser substantivo desde que venha precedido do artigo. Então, se eu disser assim, não gosto de matemática, o não é um advérbio de negação. Mas se eu disser, recebi um não como resposta, então, um não, então passou a ser substantivo. Tá certo? Então, qualquer classe gramatical passa a ser substantivo desde que venha precedida do artigo. Ok? Numeral. O numeral, pessoal, o nome já está dizendo, né? Ele vai quantificar exatamente seres... ou ele pode também indicar uma posição de alguém ou de alguma coisa, certo? Aí nós temos o numeral multiplicativo, que vem da multiplicação, né? Que é o triplo, 3 vezes, duplo, quádruplo, quíntuplo e por aí vai. Temos o numeral fracionário, que indica a divisão ou fração. Então, nós temos meio. Meio. Comprei meio litro de leite. Meio. Então, numeral, fracionário. 1/4, 2/3, 1/3, certo? E aí nós temos o cardinal e o ordinal. Que tem gente que tem, às vezes, dificuldade. Ordinal, lembra de ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e por aí vai. Cardinal é a quantidade determinada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. Tá certo? E aí,
ele também vai ser, ele vai variar de acordo com o substantivo. Ele concorda com o substantivo. Então, se eu estou me referindo a garotas, eu não posso dizer 2 garotas. 2 garotas. Tá certo? Então, à medida que a gente for resolvendo as questões e forem aparecendo aí as dúvidas, eu vou passando e esclarecendo aí tudo para vocês, tá certo? Vamos adiantar, porque eu quero ganhar tempo lá na frente com os pronomes e os verbos. Chegamos aos pronomes. Então, os pronomes, pessoal, ele vai dizer pronome é a palavra que acompanha o substantivo, que a gente pode chamar de pronome adjetivo, ou que representa, que substitui, certo? Que é o pronome substantivo. Essa é uma classe gramatical que daria uma aula inteira para a gente. Eu vou falar de alguns aqui dos principais, certo? Mas seria uma aula aqui de umas 2 horas só falando sobre pronomes, tá? Então, nós temos aqui pronomes pessoais. Pronomes pessoais nós temos os pronomes pessoais reto, e os pronomes pessoais, do caso, oblíquo. Aí nós vamos ter aqui, ó, primeira pessoa do singular, eu, pronome reto, tá? Segunda pessoa singular, tu. Terceira pessoa, ela ou ele, né, minha gente? Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, elas. Vamos dar uma moralzinha aqui, né? Ou eles, tá certo? E aí, para cada pessoa, cada um aqui do caso reto, nós vamos ter o caso oblíquo, que corresponde, certo? A eles. Então, aqui, os oblíquos nós temos. Primeira pessoa, aqui vamos lá, ó. Esses 3 aqui, né? Singular. Primeira, segunda, terceira pessoa. E esses 3 últimos, plural. Então, aqui eu tenho de novo primeira, segunda e terceira pessoa, certo? Então, aqui nós temos os oblíquos para referentes à primeira pessoa. Me, mim, comigo. Segunda pessoa, te, ti, contigo. Terceira pessoa, se, si. Consigo, o, a, lhe. Certo? Primeira pessoa do plural, nos, conosco. Segunda pessoa do plural, vos, convosco. Terceira pessoa do plural, eu vou repetir, só que aqui vai ficar no plural. Se, si. Consigo, os, as, lhes. Certo? Pessoal, vocês vão perceber aqui, ó, que aqui onde a gente faz a relação direta. E aí vocês percebem que muita coisinha que são ditas no dia a dia, elas estão erradas. Observem aqui, por exemplo, quando algumas pessoas dizem assim, ó, eu se visto rápido. Eu se visto rápido. Tá certo isso? Lógico que tem gente que ri, que são pessoas que já sabem que está errado. No entanto, pessoal, a gente tem que ter o cuidado. Lógico que essa questão de como o modo como a gente fala, depende de muitos fatores, inclusive da nossa criação, da forma como fomos criados, do ambiente, certo, que nós frequentamos e tudo mais. Então, se você tem o hábito de ouvir o errado,
aquilo ali você vai tomar aquilo ali como correto para você. Tá certo? Então, não estou aqui para criticar, não estou aqui para zombar de ninguém. Muito pelo contrário, a gente está aqui para aprender. Tá? Então, se você diz, eu se viro, desde que eu se viro, desde que eu me visto rápido. É rapidinho, peraí que eu se visto rápido. Né? Tem muita gente que diz isso. Só que aí observe que você está fazendo uma referência à primeira pessoa, eu, e está usando o pronome oblíquo da terceira pessoa, eu se. Não, então é eu me viro, eu me visto. Certo, minha gente? A mesma coisa é o nós, primeira pessoa do plural com a terceira pessoa. Quando a gente diz assim, nós se vê, ó a música, nós se vê por aí. Nós se vê. Né? Ainda eu coloco o verbo no singular. Nós se vê. Então, nós se encontra. Tá? Então, cuidado com isso também. Se é nós, eu tenho que usar o que equivale a ele. Ó. Nós nos encontraremos. Nós nos veremos. Olha a diferença. Tá? Então, muito cuidado na hora do uso desses pronomes. Outra informação importantíssima é que o pronome reto, ele sempre vai ser usado com a função de sujeito da oração. Tá certo? Sujeito da oração. Vai ser o sujeito, tá? Então ele vai sempre estar como o referente. Então eu vou dizer eu fiz a prova. Quem é que fez a prova? Eu, sujeito, não é? Então, pronome reto. Já os pronomes oblíquos, eles vão ter qualquer outra função que não seja de sujeito. Então, eles possuem outras funções. E aí, observe que eu não posso dizer assim. Ele trouxe o livro para eu. Não posso dizer que ele trouxe o livro para eu. Por quê? Quem é que trouxe? Ele. Ele é o pronome reto. Se aqui eu só tenho um verbo, eu só vou ter um sujeito. Tá? Então, quem é que trouxe? Ele. Então, significa dizer que eu não é sujeito. Se não é sujeito, eu não posso usar eu. Aí, minha gente, aqui entre o mim e o me, eu vou lembrar sempre que depois de preposição, eu vou usar o mim. Então, ele trouxe o livro para mim. Ele trouxe o livro para mim. Porque eu só tenho um verbo, então o sujeito aqui é ele. No entanto, se agora, então aqui eu vou dizer para mim, certo? No entanto, se eu pegar essa mesma oração e disser assim, deixa eu colocar aqui de novo. Ele trouxe o livro para eu ler. Tá certo agora? Então, observe. Quem é que trouxe? Ele. Então, ele é o sujeito do verbo trazer, certo? Para eu ler. Só que agora eu tenho um verbo, ó. Verbo ler. Quem é que vai ler o livro? Eu. Então, agora eu preciso. Se eu tenho dois verbos, para cada verbo eu vou ter um sujeito. Então, aqui se eu estou dizendo quem é que vai ler? Eu. Então, aqui é sujeito. Certo? Então, sempre antes de verbo, você vai usar o pronome eu. Para eu ler, para eu fazer, para eu comer, para eu comprar. Entenderam aí como é? Se não tiver o verbo no final, então vai ser para mim, para ti. Tá certo? No material de apoio de vocês tem tudo bem explicadinho. Ok, minha gente? Está tudo bem detalhado. A gente não vai poder esticar muito, porque senão vai ficar muito extensa a aula e eu não vou ter condições de explicar todos os outros assuntos. Depois nós temos os pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento, que para nossa felicidade, a redação oficial sofreu uma alteração. Né? Então, pronome de tratamento, Vossa Majestade, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, né? Vossa Alteza. Para nossa felicidade,
houve uma redução bem considerada, assim, dos pronomes de tratamento. Então, hoje, o que prevalece é o Vossa Senhoria, né? Na maioria das vezes, você vai usar Vossa Senhoria, mas cada um tem uma situação, e aí vocês vão dar uma olhadinha lá na tabela do material de vocês, tá certo? Em seguida, nós temos os pronomes relativos. Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa com vocês e a gente retoma daqui a pouquinho com a continuação do assunto de pronomes, ok?